Faz a pesquisa, Caio. Bom, vocês sabem que a qualquer momento, né, eu criei esse grupo de WhatsApp justamente. Eu sei que às vezes é meio chato e por isso até eu peço, né, a vocês, quando a gente faz o primeiro contato, quando vocês se inscrevem, eu pergunto se vocês se incomodam ou se opõem a serem incluídos num grupo de WhatsApp, porque eu sei o quanto que hoje em dia a gente acaba se envolvendo em um monte de grupos, isso acaba saindo um pouco do controle, né, gente? Mas é por isso que também eu costumo passar assim uma série de regrinhas que eu acabei não colocando isso por escrito no grupo, mas vamos procurar usar o grupo estritamente para as questões da aula, tá? Inclusive, quem tiver, isso aparece muito, é normal e eu não tenho problema nenhum com isso. Quem tiver dúvidas, questões que estejam relacionadas com casos pessoais, né? Vocês que já trabalham, que têm alguma dúvida sobre algum caso, vocês façam esse diálogo comigo no privado, né? Logicamente que tudo aquilo que puder ser aproveitado em termos de aprendizado a gente compartilha com os outros, mas só para não tumultuar demais o grupo, vamos manter ali só dúvidas sobre as questões de aula, o horário das aulas, enfim, esses aspectos, vamos dizer, mais operacionais e que interessam a todo mundo, né, para a gente poder manter o grupo de WhatsApp assim bem racionalizado, assim bem simples, tá bom? Vamos começar aqui em alguns princípios básicos, né, que regem, vamos dizer, o licenciamento ambiental de modo geral, né? Isso são princípios que norteiam esse instrumento, não são específicos aqui do Estado do Rio, isso vale para o licenciamento ambiental de modo geral. Um dos princípios, né, primários, vamos dizer assim, e básicos do licenciamento é o princípio da prevenção. Eu imagino que costuma fazer muita confusão, né, para quem já teve algum contato com esses princípios, né, a diferença entre prevenção e precaução, e vou tentar esclarecer isso para vocês direitinho, para não ficar dúvida. O princípio da prevenção, eu começo por ele porque ele é mais simples, ele é aquele que orienta a gente a agir, vamos dizer assim, antecipar, né, determinadas consequências dos nossos atos que sejam previsíveis, né? Então, quando a gente fala de princípio da prevenção, a gente está falando de eventos que são previsíveis, né, para a média, né, das pessoas, né? A gente pode dizer, por exemplo, que se eu hoje, nesse período de seca, eu for fazer um passeio num parque, numa unidade de conservação, e eu resolver fazer uma fogueira, né, não precisa ser muito inteligente, nem muito estudioso, nem ter uma formação muito técnica para saber que eu vou estar criando um risco enorme de incêndio florestal, né? Isso eu acho que é bem básico. Então, a ideia do princípio da prevenção é que você tome os cuidados necessários para evitar um dano ao meio ambiente. Até porque a gente sabe que os danos ao meio ambiente eles são muitas vezes muito difíceis, quando não impossíveis de ser reparados, né? E o básico da questão ambiental é justamente a gente evitar para não ter depois esse problema, essa dificuldade de reparar danos que muitas vezes nem são reparáveis, né? Então, o princípio da prevenção ele é muito importante e é ele que vai estabelecer determinadas regras quando uma atividade é licenciada, é ele que vai estabelecer determinadas condicionantes, né, que estão vinculadas ao princípio da prevenção. Esse é tranquilo, né? Então, nós estamos falando de eventos futuros e previsíveis. Agora, em contraposição, a gente tem aí o princípio da precaução. O que diferencia um princípio do outro, né? O princípio da precaução, a principal diferença dele para o da prevenção é porque ele está relacionado com um evento futuro imprevisível, né? Um dano incerto, que a gente, por
talvez por não ter desenvolvido a tecnologia 100%, a sociedade ainda não sabe os danos que podem ser causados, né, por esses atos, né? Então, a gente tem como exemplos aí, talvez não tão atuais, mas ainda assim, que são exemplos que servem, né, para fazer essa distinção, a questão dos transgênicos, né? Até hoje ainda existem dúvidas sobre quais os malefícios dos alimentos transgênicos na saúde da população, ou até mesmo, né, quais os impactos negativos que o uso dessa tecnologia de alimentos transgênicos causa no próprio meio ambiente. Então, existe uma incerteza, né? Mas aí, né, vocês podem me perguntar, mas, professor, se existe uma incerteza, não era melhor a gente não usar, né? É uma pergunta razoavelmente lógica e plenamente compreensível, né? Mas o que acontece, né? E aí entra uma questão um pouco filosófica que gera alguns debates, mas foi previsto quando surgiu esse tema, né, do princípio da precaução, e que acabou ficando, vamos dizer, normatizado lá na Declaração do Rio de 1992, né? Para quem conheceu, né, essa época, alguns de vocês são muito jovens, não viveram isso, mas houve um evento no Rio, né, Eco 92 chamado, que foi, vamos dizer, um desdobramento de um outro evento da ONU, que foi Estocolmo, em 1972, né, onde determinadas regras e diretrizes de ordem mundial começaram a ser estabelecidas quando o ser humano começou a se preocupar com a questão ambiental, né? A gente sabe muito bem que essa preocupação ela é recente e ela começou a partir do momento que a gente começou a ser afetado pelos nossos próprios exageros, vamos dizer assim, ou pelas nossas condutas impensadas, né? Lá atrás, por exemplo, nos anos 70, uma das grandes preocupações era a questão da energia nuclear, né? A radioatividade, existia preocupação também com camada de ozônio, enfim, né? Isso tudo começou a levantar essa preocupação, né? E a partir da ONU, alguns eventos e alguns encontros foram criados justamente para que certos princípios fossem adotados por todos os países, né? E aqui eu estou falando do princípio da precaução, e a gente estava falando sobre o porquê não deixar de adotar uma determinada tecnologia, já que ela pode vir a causar danos. E o princípio 15 na Declaração do Rio, que eu coloquei aqui, depois vocês me lembram, eu posso compartilhar com vocês no grupo a Declaração do Rio 92 por completo, tá? O que diz lá esse princípio? De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, e aqui falando Estados-nações, né? De acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. O que isso quer dizer, né? O texto é um pouco complicado. Isso quer dizer o seguinte: tem um componente aqui dessa precaução que é o economicamente viável, né? Nós estamos todos hoje vivendo aí uma que não deveria ser uma dicotomia, né, entre ciência e saúde, enfim, né? A gente tá passando por um momento que isso está sendo bastante questionado, né? Se nós deveríamos entrar em isolamento total ou não, lockdown, né? Hoje até essa discussão já meio que deu uma abafada, mas o fato é que no início dessa pandemia, né, a perspectiva de ficar todo mundo em casa sem sair durante muito tempo, respeitando um posicionamento da ciência, mas sem ter uma noção de quanto tempo isso ia demorar, levou a outras preocupações, né, que são também justificadas com relação a questões econômicas, né? Nós não estamos aqui para definir o que era o certo e o que era o errado, mas que, de fato, esse questionamento
ele é feito na sociedade, não só agora, mas sempre foi feito, isso é um fato que não deve ser ignorado. Então, lá em 92, quando se falava sobre a questão dos transgênicos, né, era muito comum você dizer assim, tá, mas os alimentos transgênicos eles podem resolver problemas de fome no mundo, né? Então, assim, a gente não pode simplesmente ignorar também esses aspectos, porque eles fazem parte da vida. E um pensamento que eu acho também muito interessante, né, e recomendo para quem tiver tempo e quiser ler, que é sobre a questão do risco, né? Sociedade de Risco é um livro muito interessante de um autor alemão. Me fugiu agora o nome, mas depois eu posso passar para vocês. Eu sou meio ruim com o nome, então de vez em quando eu esqueço. Mas ele levanta uma questão que é um pouco filosófica, mas é bastante pertinente, né? Até que ponto a sociedade não está disposta a assumir certos riscos, né? O que a gente pode dizer desse pessoal todo que está na rua aí, indo à praia e não usando máscara, não sei o quê? São pessoas que não têm formação? Não necessariamente. Tem muitas pessoas que são bem formadas, que conhecem, que acreditam na ciência, mas simplesmente resolveram assumir certos riscos, né? Isso é um problema? Lógico que isso é um problema, porque isso afeta a sociedade como um todo. Mas o que dizer, por exemplo, da telefonia celular, que quando surgiu, existia uma incerteza muito grande sobre os impactos, né, dessas ondas eletromagnéticas, não só na saúde das pessoas, mas também no meio ambiente. Existia uma incerteza muito grande e talvez ainda seja objeto de muitos estudos, quer dizer, ainda tem muita coisa para ser estudado sobre isso, mas eu pergunto a todos nós aqui, né, nós, como sociedade, estamos dispostos a abrir mão dessa tecnologia por conta dessa incerteza? Eu me arrisco a dizer que se a gente for fazer aí uma pesquisa séria, né, de opinião, 90% das pessoas, estou chutando aqui, vai dizer que, mesmo sabendo que é possível que faça mal, elas não vão deixar de usar o celular, né? E isso tem que ser levado em conta também, porque faz parte da vida, né? Então, para fechar essa questão do princípio da precaução, né? Diferente do da prevenção, no princípio da prevenção nós estamos falando de um dano certo, inquestionável, né? E da precaução nós estamos falando de ameaça de danos sérios ou irreversíveis, né? Então, a proposta do princípio da precaução é que, mesmo sem ter certeza absoluta sobre as consequências dessas tecnologias, ainda assim, os estados, e ali, de acordo com suas capacidades, devem tomar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. E muitas vezes você tem um tipo de impacto ambiental que pode ser mitigado, né? Você pode diminuir, vamos dizer assim, o efeito daquele impacto e não precisa necessariamente ser banido, ser proibido, né? Isso está muito ligado à questão do licenciamento ambiental, já que nós temos como certo que praticamente todos os empreendimentos que são potencialmente poluidores são de fato poluidores e, mesmo assim, dentro de um certo limite, eles são autorizados a funcionar, né? Exatamente porque é preciso trabalhar essa balança aí entre a necessidade socioeconômica da sociedade e a proteção do meio ambiente, tá? Ficou claro essa questão do princípio da precaução? Demorou um pouco mais aqui nessa explicação porque realmente ele confunde muitas pessoas. Alguém tem alguma dúvida? Então, beleza. Outro princípio que é muito importante, né, no controle ambiental, né, e no licenciamento não é diferente, é o princípio da reparação. A gente tem aí em algumas normas, em algumas legislações, aplicações típicas do que é o princípio da reparação. Basicamente, né, você que causou um dano ao meio ambiente, você é obrigado a reparar. Inclusive, a gente sabe que a obrigação de reparar não exime aquele que causa o dano, inclusive de pagar multa, de fazer compensação,
né, de responder criminalmente, né? É muito importante ficar bem claro para todo mundo que uma coisa não é independente da outra. Então, eu peguei aqui, por exemplo, na Constituição, o parágrafo 2º aqui do artigo, para mim, ficou apagado aqui, o artigo 225 da Constituição, que é o artigo principal que fala do meio ambiente. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, né, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Isso, né, para dar um exemplo, não quer dizer que é só a exploração de recurso mineral que obriga o empreendedor a recuperar o meio ambiente, tá? Mas é só um exemplo. Mas qualquer atividade que cause um dano, uma degradação, sendo possível recuperar, isso vai ser exigido dentro da solução técnica proposta pelo órgão público competente. Muitas vezes, e especialmente na atividade de exploração mineral, nem sempre é possível recuperar aquilo que foi degradado. Como é que você recupera um maciço, né, que foi explorado, que foi minerado, depois que você acaba de realizar aquela atividade? Não tem como você colocar de volta aquilo que foi tirado para ser comercializado, né? Então, quando a reparação não é possível, acontece aquilo que você já deve ter ouvido falar, que é a compensação ambiental. A compensação, ela entra para, vamos dizer assim, pegar aquele tanto de reparação que deveria ter sido realizada, mas que não foi, tá? Esse é o princípio da compensação. Eu estou colocando aqui dentro desse conceito da reparação, mas vocês vão ver em vários livros que ela é tratada de uma forma distinta também, né? Inclusive, até bom eu aproveitar para explicar isso para vocês, né? Eu tô fazendo aqui um resumo de alguns princípios. Isso, de acordo com o autor, vocês vão ver, alguns vão relacionar um número maior de princípios, enfim, tá? Mas eu estou já deixando claro aqui que isso aqui são os básicos, os mais importantes, tá, para vocês entenderem. Mas se vocês tiverem dúvidas sobre qualquer um outro que não seja abordado aqui, é só vocês me falarem e a gente pode tratar deles sem problema. Outro princípio que é bem recente, né, e é bem próprio da questão ambiental, né, e especialmente no licenciamento ambiental, é o princípio do poluidor-pagador, né? Esse princípio ele tem várias, vamos dizer, vertentes, né? Inclusive vocês também vão encontrar esse princípio como sendo o princípio do usuário pagador, né? Uma vez que em determinadas situações você pode exigir uma internalização de custos, mesmo para quem não está poluindo, mas simplesmente pelo uso concentrado de algum recurso ambiental, né? E aí eu dou o exemplo da utilização da água, a água como matéria-prima de algum produto, né? No caso, a cerveja, por exemplo, ou a própria água de abastecimento, né? O que esse princípio do poluidor-pagador ele traz em termos de aplicação prática, né, no dia a dia? Tem várias formas de exemplificar isso, né? É importante vocês entenderem que isso também está normatizado lá na Conferência do Rio 92, né? As autoridades nacionais devem procurar garantir a internalização dos custos ambientais. Esse é um termo importante aqui: internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, considerando o critério de que, em princípio, quem contamina deve arcar com os custos da descontaminação e com a observância dos interesses públicos sem perturbar o comércio e os investimentos internacionais, né? Esse, vamos dizer, é a aplicação prática normativa do princípio do poluidor-pagador, mas vocês vão encontrar eles em vários outros exemplos na legislação, inclusive na Política Nacional de Recursos Hídricos, quando a gente fala daquela taxa, né, pelo uso da água. Como é que a gente pode entender essa questão de internalizar custos no preço do produto ou serviço, né?
É o seguinte, vamos imaginar uma atividade que hoje é muito comum, por isso eu uso esse exemplo, e que não tem ainda uma solução do ponto de vista de internalização de custo, né? Eu estou vendo aí meu amigo Gilson Barros está chegando aí. Tudo bem, Gilson? Bem-vindo aí ao nosso curso. A atividade de construção civil, né, principalmente empreendimentos imobiliários, enfim, ela tem uma peculiaridade, um tipo de impacto, que é, por exemplo, a movimentação do solo, né? Então, quando você vai ter ali, vai construir, isso aí na Serra é muito comum, eu estou vendo aí que tem colegas nossos aí de Petrópolis, na Serra é muito comum, você vai construir um condomínio de prédios, geralmente vai ter algum corte no solo, né? E isso implica em retirada de terra, né? Enfim, do material do solo, e muitas vezes esse material não vai ser aproveitado no mesmo lugar, ele vai ser levado para algum outro lugar, por caminhão e tal. E o que é muito comum acontecer, principalmente na época de chuva? Por mais cuidado que o construtor tenha nesse trabalho, eventualmente a chuva com o solo exposto, né, vai carrear uma parte desse material, o barro, para o curso d'água mais próximo, né? E aí o que acontece? Tem aquilo que a gente chama de assoreamento dos rios, né? Quem é de Petrópolis aí sabe, quando vai chegando a época de chuva, é uma grita danada, o pessoal pedindo, a prefeitura tem que desassorear o rio aqui, porque senão vai encher. Aí fica todo mundo naquela expectativa de que a prefeitura vai botar os tratores ali, ou às vezes o INEA, botar os tratores ali para tirar a terra de dentro do rio, para minimizar, pelo menos, né, o impacto dessas enchentes, né? Então, essas enchentes, esse assoreamento do solo é considerado uma externalidade ambiental, né? Isso é um crime ambiental? É um dano ambiental do ponto de vista da legislação? Não é, porque não é proibido, né, que o sujeito, no desempenhar da sua atividade, casualmente, né, deixe carrear esse material para dentro dos rios. Mas isso é uma externalidade ambiental. Por quê? Porque isso vai gerar uma obrigação para o poder público, né? Aqui, quando a gente fala o Estado, né, o poder público, ele vai ter que gastar. Quem é que paga por esses tratores que vão lá fazer o desassoreamento do rio? Quem paga por esses tratores está longe de ser o empreendedor que que construiu aqueles prédios, né, tudo dentro da lei. Não estamos falando aqui de construção irregular, não estamos falando de obra que respeita o Código de Obras, enfim, tudo dentro, né, com licença ambiental, respeitando as condicionantes, mas a atividade em si ela acaba causando essa externalidade ambiental. E qual é a justiça em você ter todos nós, né, que nem sequer estamos morando naqueles prédios, termos que pagar através dos nossos impostos pela limpeza dos rios? Está errado isso, né? Isso, em princípio, me parece uma coisa meio injusta. Então, o princípio do poluidor-pagador, ele vai dar uma base, ele vai possibilitar que o município, né, vamos usar o exemplo do município, se ele quiser, ele pode criar uma taxa e cobrar em cada obra, com base no volume de terra movimentada, no volume de terra carregada, um valor X que possa ir para um fundo e que o município possa usar esse valor para contratar caminhão, para desassorear o rio, né? E isso significa que quem vai estar pagando esse custo, né, vai ser, em primeira mão, o empreendedor, né? Mas aí você vai dizer assim, poxa, mas é lógico que ele não vai ficar com esse custo para ele vai botar no custo da obra e vai botar no preço do imóvel. Tudo bem, mas mesmo assim, pelo menos quem vai estar pagando por aquele dano, muito entre aspas, né, por aquele impacto, por essa externalidade ambiental, na pior das hipóteses, vão ser aqueles que compraram aqueles imóveis, né? Então, assim, você começa a equacionar, né, isso que seria um desequilíbrio na questão dos danos ao meio ambiente. E aí isso você aplica para a questão da água, né? Você aplica isso para a questão
dos plásticos, né, das embalagens, toda essa questão de coleta seletiva. É bem razoável a gente imaginar que a indústria, que em primeira mão se beneficia do material plástico, né, tenha uma obrigação de internalizar esses custos, que é o custo da coleta de lixo, uma vez nos lugares onde o lixo não é coletado seletivamente e tal. Então é razoável que esses custos sejam internalizados, vai para o preço daquele produto e, de uma forma ou de outra, quem está comprando aquela garrafa PET é que está pagando, né, pela solução, vamos dizer assim, pela remediação desses impactos aí ao meio ambiente. Tem uma série de outros exemplos que a gente pode dar sobre esse princípio, né? Não sei se algum de vocês quiser me apresentar algum aí para efeito do debate. Fiquem à vontade aí, eu acho legal. Becker, você pensa em algum aí? Becker foi embora, não? Viviane. Tem numa das aulas que eu dei, me deram um outro exemplo também, o pessoal do INEA. Você ia falar, Viviane? Não, eu vou aguardar você concluir. Tá bom. Me trouxeram o exemplo do monitoramento do ar. Eu mesmo, enquanto estive no INEA, eu recebi algumas empresas que reclamavam porque na licença que era dada para essas atividades que geram emissão de poluentes, ainda que dentro dos limites estabelecidos pela lei, a gente obrigava essas empresas a colocar estações de monitoramento do ar nas comunidades em volta. Aí o empresário, com um certo grau de razão, perguntava assim, mas o certo não era eu estar colocando essas estações de tratamento dentro da minha empresa? Aí a gente tinha que explicar para ele, olha, a questão é o seguinte, essa externalidade ambiental, não sendo cuidada, vai gerar danos para a população ali em volta. Eu não posso cobrar de você através de uma multa, porque você não vai estar fazendo nada de errado se você estiver emitindo os seus poluentes dentro dos parâmetros. Mas, se você mantiver uma estação de monitoramento, né, e essas estações elas têm um custo de manutenção, inclusive, você vai estar absorvendo um custo que, se não fosse seu, teria que ser do Estado. Mas é você que está causando. Então, é por isso que eu estou obrigando você a botar 2, 3, 4 estações de monitoramento na comunidade em volta, porque se você não fizer isso, eu tenho que fazer. Né? Eu, Estado, né? Agora estou falando aqui eu como Estado. Então, o cara falou, bom, é verdade, falando assim, até que o senhor tem razão. Mas, enfim, é para isso que servem esses princípios, né? Até para você poder embasar, até porque essas decisões que são tomadas no licenciamento ambiental, a inclusão de condicionantes, isso tudo tem que ter um embasamento. Você não pode exigir do empreendedor determinadas coisas só porque deu na telha do órgão licenciador. Embora a gente veja muito isso, né? Hoje nem tanto, mas já teve época aí de empresa tendo que fazer pracinha, sei lá, botar iluminação pública em determinados lugares que não tinha, isso era muito comum. Não é correto. Toda condicionante ela tem que ter um embasamento relacionado com o impacto causado por aquela atividade. Tá? Inclusive, parece que isso é uma das coisas que vai estar aí na Lei Geral do Licenciamento, embora para mim seja desnecessário, mas de qualquer jeito é uma questão até educativa, né? Bom, princípios. A gente tem o princípio da informação. Isso aqui também não tem muito mistério. Dentro da ideia de que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, né? Isso está na Constituição Federal, no artigo 5º. O licenciamento ambiental também traz esse princípio, de forma que vocês vão ver que as leis, as normas que regem o licenciamento geralmente obrigam, inclusive a resolução CONAMA 237, que vamos dizer assim, a única normativa de nível federal que trata do procedimento do licenciamento,
vocês vão ver lá que existe uma obrigação de publicação dos requerimentos de licença ambiental. Isso raramente é exigido. Normalmente, eles exigem a publicação quando a licença é concedida. Mas a regra mesmo seria que o pedido de licença fosse tornado público. E isso porque exatamente para que a sociedade, né, a comunidade em volta daquele empreendimento, antes que ele comece a ser construído, ela possa ter a oportunidade de questionar, de se manifestar. Eu estou vendo um dedinho aí levantado aí, é o meu amigo Tércios. Pode falar, Tércios. Oi, Marcos, me tira uma dúvida. Claro. Você falou sobre as questões das reparações, né, através das condicionantes de licença, e você me falou que essas condicionantes, essas reparações, elas têm que ter uma certa relatividade com o empreendimento. Até que você falou dos exemplos negativos, a construção de praças e assim por em diante, você falou, não, tem que ter uma relação com o empreendimento. Sim. Isso é uma regra geral? Ou, no caso, isso pode ir, no caso, para o fundo da Mata Atlântica e ser utilizado nas unidades de conservação, conforme o artigo 36 lá do SNUC? Como é que funciona isso? Tem algum fator de diferenciação? Se todas as compensações vão para dentro de um fundo ou elas têm que ser utilizadas na área diretamente afetada ou relacionadas diretamente com o empreendimento, com a atividade do empreendimento? Então, Tércios, foi muito bem lembrado isso aí. A compensação ambiental, infelizmente, tem muito pouca normatização para ela. Praticamente a única que tem é essa que você mencionou, do artigo 36 do SNUC, que fala de um percentual de valor do investimento a ser aplicado nas unidades de conservação afetadas, e isso é restrito aos empreendimentos de significativo impacto ambiental, ou seja, aqueles que têm aí a rima. Então, você tem razão quando diz que não existem outras normas que criem regras de compensação ambiental, né? Mas só para a gente deixar todos os termos muito bem claros aqui para todo mundo. Condicionantes ambientais não são necessariamente de compensação ou de reparação. Tem vários tipos de condicionantes, né? Mas, sim, se eu for colocar uma condicionante ambiental, uma condicionante de licença, que tenha como objetivo obrigar o empreendedor a fazer uma compensação, no parecer técnico, né, em algum lugar no procedimento, no processo, tem que ter algum técnico dizendo, olha, você vai ter que fazer isso como compensação por esse dano aqui que você causou e não reparou, né? Lembrando que a primeira meta é a reparação. Você só pede a compensação quando não é possível reparar. Então, muitas vezes o caso, né? Na parte florestal, isso não é tão complicado, porque existem várias regras, várias normas espalhadas. No caso do Estado, por exemplo, né, você conhece bem aquela resolução, acho que é a resolução 89, que estabelece uma proporção entre número de árvores cortadas, dependendo do tipo da árvore, e número de árvores que tem que ser plantada. É mais fácil estabelecer uma valoração, uma regra de compensação para a supressão de vegetação. Mas, se você for pensar, tem uma série de outras coisas que a própria ciência ainda não definiu regras, vamos dizer assim, que sejam pacificadas para compensação. Uma delas é a questão do impacto na atmosfera, a questão do impacto, por exemplo, das embarcações que afetam, por exemplo, a migração, né, das espécies, né, da fauna aquática. Tem uma série de impactos ao meio ambiente que ainda não se conseguiu estabelecer regras que pudessem ser, vamos dizer, matematicamente bem embasadas, né? Inclusive, até fazendo um parêntese aqui, esse é um tema que vai ser resolvido, não vai ser pelos biólogos, nem pelos engenheiros ambientais, nem florestais. Isso que vai resolver isso são os economistas, né? E aí o parêntese é o seguinte: a minha filha foi fazer economia e aí depois ela foi fazer um mestrado. Aí a primeira coisa que eu falei para ela, me perguntou o que eu faço no meu projeto, assim, valoração de danos ambientais. E ela até começou fazendo isso, mas depois
ela acabou indo trabalhar numa empresa e surgiu outras coisas, mas ela fez um outro trabalho também na área ambiental que não foi valoração de dano. Mas até testes, você vai se interessar por isso. Ela fez um trabalho que é sobre a valoração para efeito de cálculo de ingresso em unidade de conservação quando existe a concessão. É bem interessante, depois eu compartilho com você. Mas não sei se deu para entender, né? Então, essa compensação ambiental, se ela for exigida e não for essa compensação do SNUC, essa é fácil, porque, é como você falou, já tem a regra aqui no Estado do Rio. Você pega o percentual do investimento, coloca no fundo da Mata Atlântica e esse valor vai ter que ser usado para beneficiar uma das unidades de conservação, que pode ser não necessariamente a unidade de conservação estadual, pode ser federal ou pode ser até municipal, né, como em decorrência da aplicação dessa compensação. Ficou claro, Tércio? Diga. Becker? Sou eu. Diga. Então, Marcos, posso fazer uma pergunta para você sobre a sua opinião sobre, ainda dentro de reparação e compensação. O que você acha da reparação e compensação? Você já explanou inicialmente, minha pergunta vem de encontro com a sua explanação. O que você acha de quando existe a compensação, muitas das vezes motivada até pelo próprio Ministério Público, né, de a aquisição de equipamentos para os órgãos ambientais? Nós sabemos que os órgãos ambientais têm muita dificuldade em termos de orçamento para comprar determinados equipamentos que são necessários aos técnicos, principalmente, né, mas também a parte administrativa, para execução de seus serviços. O que você acha desse tipo de compensação, ou seja, em termos de equipos para os órgãos ambientais, que muitas vezes é promovida, né, e até arbitrada pelo próprio Ministério Público? Queria saber sua opinião. Becker, eu não tenho absolutamente nada contra. Eu acho saudável e fico assim frustrado que, de modo geral, a sociedade, muitas vezes, o próprio Ministério Público, quando esses taques não são feitos por ele, eles franzem muito a testa, né, para não dizer outras coisas, quando as compensações são transformadas em equipamento. Eu não vejo absolutamente nada de errado. Eu acho que, se tiver embasado tecnicamente, ou seja, você tem uma reparação ambiental que não foi possível fazer, né? Aí você pega num termo de ajustamento de conduta ou em algum outro instrumento e você estabelece um investimento na área ambiental, ainda que seja no órgão público. Eu não vejo nenhum problema com isso do ponto de vista legal nem ético, mas existe muito preconceito com relação a isso, né? Dentro mesmo do Estado, né? Eu, por exemplo, tive muita dificuldade em transformar multa, né? A gente fazia conversão de multa em prestação de serviço ambiental, e quando você falava nessa conversão, o infrator comprar estações de monitoramento do ar, por exemplo, que foi uma questão que aconteceu de fato, a nossa procuradoria dizia que não podia. Ah, mas por que não pode? Ah, não, porque isso aí vai ficar para o ativo do Estado e tal. Assim, então tá, então vamos fazer diferente. Aí, aí são aquelas coisas de gatilho, né, que o brasileiro é muito bom de fazer, mas que eu acho péssimo, mas enfim, acaba não tendo jeito. Aí você fala, então tá bom, procuradoria, beleza, não vou fazer assim não. Aí você pega, transforma aquela compra num projeto de monitoramento, né, onde parte do projeto vai ser o infrator ou a empresa ter que comprar os equipamentos e ficar mantendo, né? Quer dizer, você acaba tendo que ficar criando esses subterfúgios aí, quando seria muito mais fácil se admitisse que o infrator, né, pegasse o valor da multa dele, ou, enfim, a parte que deveria ser para reparar um dano que não é reparável, e comprasse equipamento que fosse ser usado para a proteção do meio ambiente. Eu não vejo problema nenhum, mas, assim, se você for me perguntar tecnicamente, você vai ver muitos exemplos na prática de casos que foram questionados judicialmente e que não puderam ser realizados dessa forma. Mas eu, Marcos Lima, não vejo problema nenhum. Mas
enfim, o judiciário, às vezes, o próprio Ministério Público, às vezes, não concorda com esse tipo de compensação. Tá bom, obrigado. Marcos, eu queria colocar um ponto aí. Opa! Não coloca ponto, não, senão a gente vai ter que parar com a aula. Coloca só uma vírgula. Vai, porque eu sou esse exemplo de quem torce o nariz. Eu já peguei uma instituição, uma empresa, desculpa, que teve um TAC e que nós não entramos com ação nenhuma, mas eu discordei, porque a empresa tinha ações de melhorias para fazer em termos de impacto ambiental e o TAC dela foi resumido a compra de equipamentos para dentro do órgão ambiental, mas que era de material de trabalho do dia a dia, resina de papel, cartucho, reforma de carro. E eu não concordei, achei que naquele contexto do impacto que a empresa causa no município, o TAC ele tinha que ser mais doloroso para eles em termos de ações para recuperar o dano que eles estavam promovendo, principalmente com relação à emissão atmosférica. Então, assim, eu torço um pouco o nariz, sim, porque eu acredito que as empresas potencialmente poluidoras têm muitas ações para fazer, como compensação das suas emissões de poluentes, que não se resume a fortalecer, ou seja, a trazer o recurso para dentro do órgão que precisa desse recurso e não tem de onde chegar os seus recursos de trabalho. Mas ela tem muitas ações para fazer. Então, assim, eu me incomodo um pouco. Tá? Não, você tem razão quando você vê uma empresa que causa um impacto e poderia estar gastando esse dinheiro com algo que fosse diretamente relacionado com esse impacto e, ao invés disso, está comprando papel ou recuperando o carro do órgão público, aí realmente também eu não acho que está certo. Eu acho que se a sua empresa já fez todas as remediações que poderiam fazer ali dentro da própria empresa primeiro, né, para evitar o dano, e ainda cabe algum ressarcimento por alguma coisa, isso é difícil de valorar, mas vamos dizer que, olha, eu já fiz tudo o que tinha que fazer aqui, mas ainda estou devendo, e aí depois disso fosse fazer alguma coisa, ainda assim, nesse caso que você falou, eu colocaria ela para comprar uma estação de monitoramento do ar, mas que fosse uma estação que fosse ficar para o órgão ambiental. Então, isso seria uma compra de equipamento para o órgão ambiental, mas estaria mais relacionada com o dano do que essas coisinhas todas que você falou, né? Então, nesse sentido, eu também torceria o nariz, isso aí certamente, mas é por isso que eu estou dizendo, tem que estar muito bem embasado, né, o impacto com a compensação. Uma coisa tem que ter a ver com a outra. Então, por exemplo, se uma empresa é autuada porque deixou vazar efluentes líquidos contaminantes para a Baía de Guanabara, né, durante tantos dias, causou um impacto X. Aí, enfim, tinha um problema na estação de tratamento de efluentes lá. Falei, bom, aí a primeira coisa que o órgão ambiental vai fazer, vai suspender a atividade, vai embargar, você vai consertar a sua estação de tratamento, né? Beleza. Mas e aquele impacto que foi causado? Como é que você compensa? Não tem mais como limpar. Os peixes que morreram já morreram. Então, assim, isso seria uma compensação ambiental típica e talvez, vamos supor que ele comprasse, que o órgão ambiental fala assim, você vai comprar um barco para que o órgão ambiental possa ficar fazendo monitoramento na Baía de Guanabara. Não seria totalmente, né, fora de propósito. Talvez você já não torcesse tanto o nariz se fosse para isso aí. Mas é um bom debate. Eu acho que isso tem que ser questionado mesmo. Eu acho que as empresas também devem questionar isso. Eu acho, inclusive, que é uma outra coisa também que se questiona, né? A empresa X está plantando tantos hectares por conta de uma compensação. Tem gente que diz, a empresa não pode botar a placa dela lá para dizer porque aquilo é uma penalidade, não pode. Eu não chegaria a esse grau de rigor, não. Se tiver escrito lá, olha, essa empresa está plantando árvores por conta de uma compensação ambiental e por ter desmatado não sei o que lá, não vejo problema nenhum, né?
não pode só ficar a empresa aparecendo de bonitona, mas também não, né? Mas assim, mas é uma compensação razoável, né? Mas é complicado, sim, até porque muitos desses danos são difíceis de valoração, né? De você valorar monetariamente, né? Tá bom? Mais alguém? O princípio da informação é tranquilo, né? A gente pode até complementar aqui com a questão das audiências públicas no licenciamento ambiental, né? Que é um tema também bem atual, né? A gente teve aí essa famigerada audiência pública do Autódromo do Rio de Janeiro, não sei quem acompanhou, né? E muitas pessoas pensam que aquela audiência é uma oportunidade que vai, vamos dizer, definir se o empreendimento vai ser licenciado ou não. Na verdade, a audiência pública é para informar a população, né? E para ouvir a população, para que esses questionamentos sejam levados em conta no processo de licenciamento. A gente vai falar sobre audiência pública depois, por isso eu não vou me estender muito, mas é uma aplicação prática também do princípio da informação. Tá? Um outro princípio que está bem associado ao licenciamento, né, ao controle ambiental de modo geral, no poder de polícia, é o princípio da legalidade. Né? Isso a gente tem também aí vários exemplos de violação desse princípio, né? Mas para quem trabalha na área de consultoria, principalmente, né, quem está orientando as empresas, é importante acompanhar isso aí. O que quer dizer o princípio da legalidade? Né? O princípio da legalidade, ele, na verdade, tem duas vertentes. Né? O princípio da legalidade para o administrado, né, quer dizer, para o cidadão, para nós aqui, né, ele diz, está lá no artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você, nós todos podemos fazer tudo desde que não seja proibido. Né? Normalmente, a gente poderia ir à praia. Hoje, a gente não pode porque é proibido ir à praia. Então, o princípio da legalidade ele vale para o cidadão, né, dessa forma. Mas tem que ter uma lei escrita dizendo, uma lei, uma norma, né, alguma coisa com, vamos dizer, o nível de lei que impeça você de fazer alguma coisa. A vertente da administração pública ela é um pouquinho diferente. O administrador público ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Tá? Então, um exemplo disso. O cara é gestor lá do Parque da Costa do Sol. Hoje, eu fiquei sabendo ontem que uma pessoa que fez curso com a gente aqui, viu, Becker? O Tércio, não sei se você conhece. Um rapaz que fez curso com a gente aqui foi nomeado chefe do Parque da Costa do Sol. Então, eu estou bem empolgado, assim, pelo menos ele teve uma formação aqui que ele aprendeu o que é o princípio da legalidade. Mas um chefe do Parque da Costa do Sol, de um tempinho atrás aí, que já inclusive já saiu, ele foi denunciado, saiu nas redes sociais e tudo. Por quê? Porque ele saiu fazendo o trabalho dele, entre aspas, aí ele vinha apreendendo coisas e equipamentos e barcos e não sei o quê, coisas que ficavam nas praias lá da região dos lagos, né, por não terem uma licença, alguma coisa, mas ele simplesmente estava aprendendo aquelas coisas e levando para um depósito. Ele não estava fazendo um auto de infração, um auto de embargo cautelar. Quer dizer, o administrador público ele só pode agir de acordo com o contorno da lei. Ele não pode agir da cabeça própria. Você está fazendo uma coisa errada, eu vou tomar. Espera aí, primeiro, para ser alguma coisa errada, tem que estar escrito em algum lugar. É obrigado o cidadão que tem uma carrocinha de pipoca, ele é obrigado a ter uma licença de meio ambiente, licença ambiental? Hoje, no estado do Rio, no município do Rio, não é. Pode ser que um dia venha a ser. Hoje não é. Então, eu que sou um fiscal, acabei de ser nomeado fiscal lá no INEA e tal, botei meu coletinho, falei assim, opa, vou sair para a rua, vou tocar o terror. Aí eu não vou com a cara daquele pipoqueiro e falo assim, o senhor tem licença de meio ambiente? Eu não tenho, não sei o que é isso. Então eu vou confiscar a sua carrocinha de pipoca. Não pode. Né? Então, o princípio da legalidade, ele dá o contorno, né,
dentro do qual o agente público, aquele que exerce o poder de polícia, pode atuar, até para evitar as arbitrariedades, né? Isso é da maior importância para garantir aquilo que hoje a gente ouve muito falar, que é o Estado democrático de direito, né? Enfim, então não basta, né, o servidor público, o agente fiscal, não basta ele fazer a coisa certa, ele tem que fazer a coisa certa no formato certo. Então, se ele tem que escrever um auto de constatação, um auto de apreensão do passarinho, do fulano, de tal, e ele tem que escrever aquilo, tem que entregar, ele tem que fazer aquilo. Ele não pode simplesmente ir lá, pegou o passarinho que estava lá, espécie nativa, que tinha sido apreendido, ele não pode simplesmente pegar isso e levar e não deixar nenhum documento com o cara. Ele tem que seguir as formalidades da lei, né? Então, o princípio da legalidade ele é bem precioso para os advogados, para justamente poder evitar que os seus clientes sejam, vamos dizer assim, objeto de ações arbitrárias, muitas vezes por agentes públicos. Fala, Becker. Um bom exemplo aí para corroborar o que você está dizendo, né? No caso da formalização correta desses autos, são as balsas que atuam na extração de areia nos rios, né? Porque se você não fizer um auto de acordo, né, dentro da lei, porque normalmente o próprio empreendedor fica como fiel depositário. E o que acontece? Se você não tiver um auto bem embasado, a medida pode se voltar contra você. Ou seja, a constituição desse auto, a preparação desse auto, né, no caso da apreensão da balsa, né, da inativação da balsa naquele momento, por esse ou por aquele motivo, né, ele é muito importante, porque senão, após a balsa ter sido, até ele ficar como fiel depositário, após a balsa ter parado sua operação, você pode até no futuro ser responsabilizado por aquilo ali criminalmente, inclusive. Verdade. Se eu estou errado, você me corrija. Verdade, é isso mesmo. Você está falando, né, de uma coisa que acontece muito e infelizmente aí falta, né? Eu acho que falta às vezes dentro dos próprios órgãos ambientais uma melhor orientação, né, para os servidores, né? Isso eu acho que acaba causando muitas arbitrariedades, né? Mas, enfim, é esse o princípio da legalidade. E o outro princípio que também embasa, em especial o licenciamento, é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Isso aí também é ótimo de discutir e é bem atual, né? Eu geralmente dou exemplos na área ambiental, mas eu não tenho como não falar sobre a questão da máscara, no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Há um tempo atrás, não sei se vocês viram na televisão, uma pessoa dentro de uma farmácia, eu acho que estava sem máscara, e o pobre coitado lá quem tem que aplicar a lei nessas horas é que se ferra, né? O pobre coitado lá do segurança da farmácia tal, pedindo educadamente para o camarada botar máscara, assim, não, porque eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, você não pode me obrigar a usar máscara e tal. Isso porque tem lei que diz que é obrigado a usar máscara. E o cara diz, não, porque o meu direito, né? E sim, é verdade, existem os direitos individuais. Hoje em dia, o tão aclamado, e todo mundo fala toda hora do meu direito de ir e vir. Eu não posso ser proibido de ir para a cidade e tal. Eu fui há um tempo atrás para Guapimirim. Aí cheguei lá, tinha uma barreira sanitária, né, impedindo as pessoas que não fossem de lá entrarem, né? Qualquer outra pessoa mais esquentadinha dizia assim, não, mas você não pode proibir meu direito de ir e vir, não sei o quê, né? Ou às vezes um próprio desembargador, né, andando na praia, que fica incomodado. Sim, existe o direito do particular, mas o direito da coletividade ele tem mais valor do que o direito individual, e isso as pessoas precisam aprender, especialmente na época de hoje. Então, se o camarada está lá dentro da farmácia, dentro de um estabelecimento comercial qualquer, sem usar máscara, e ele acha que ele tem esse direito, ele está errado, porque ele não sabe que existe um princípio que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, se do interesse de toda a sociedade que aquele cara use uma máscara dentro da farmácia,
E lógico, se isso tiver escrito em lei, né, e por conta disso, isso vai ser escrito em lei, porque também, se não houvesse como embasar isso, essa lei seria tida como inconstitucional, né? Então não tem jeito, o cara vai ter que atender a esse princípio aí. O interesse público ele vale mais do que o interesse privado. Isso serve, né, para esse exemplo que eu dei, mas na área ambiental, para aquele cidadão que quer cortar uma árvore dentro do próprio terreno. Isso também, quem trabalha aí nas secretarias de meio ambiente municipais, eu não sei se tem alguém aí na turma que trabalha em órgão ambiental municipal, vê isso toda hora. O cidadão vai lá e pede uma autorização para cortar a árvore dentro da propriedade, aí o órgão ambiental diz que não, mas como é que pode? Eu pago imposto, eu sou dono, minha propriedade está registrada em cartório, está tudo direitinho, como é que você pode dizer que eu não posso cortar a minha árvore? Né? A minha árvore. Não, aí, quando o cara tem boa vontade lá no órgão público, e não é qualquer um que tem, né, Beck? Assim, essas pessoas que trabalham no atendimento ao público de órgão ambiental são pessoas que nasceram para aquilo. Você não pode simplesmente fazer um concurso para isso, né? Você tem que estar lá no teu DNA, você tem que procurar. Não, a pessoa nasceu para fazer atendimento ao público. Eu tive a sorte de trabalhar com pessoas assim, graças a Deus. Você lembra da Claudinha, Alexandre, lá na Secretaria do Ambiente? Enfim, aí você pega pessoas, né, totalmente agarradas nesse direito à propriedade, né, no direito individual, que ficam exaltadas porque tem o seu pedido de corte de árvore negado, e a pobre coitada que está lá atendendo tem que entender de função social da propriedade, princípios básicos do licenciamento, e tem que dar uma aula para o sujeito. Né? Eu já fiz isso uma vez porque eu tinha saco para isso, eu parava, não, deixa eu explicar para o senhor, tá? Não sei o que, não sei o que. No final das contas, geralmente o cara virava as costas e ia cortar a árvore sem autorização mesmo. Mas, enfim, pelo menos eu acho que o trabalho educativo ele tem que ser feito também. Então, esse é um princípio que é também da maior importância para o licenciamento ambiental, né? Que é da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Bom, como eu disse, né, vocês vão ver aí em livros outros princípios. O princípio da participação, tem uma série de outros que aí varia de autor para autor, né? E isso também não tem como ser diferente, porque se não fosse isso, as pessoas não conseguiriam vender livro, então cada um tem que inventar aí umas coisas diferentes. Esse princípio aí do não retrocesso é uma coisa inventada, eu vou dizendo isso logo para vocês, que tem muitos juristas aí que gostam de falar isso, o princípio do não retrocesso ambiental, isso não existe. E tem outros aí que são questionáveis, mas, enfim, eu procurei elencar aqui aqueles que são os mais pacificados aí na doutrina, enfim, nos estudos, e que realmente estão associados com a questão do licenciamento ambiental. Alguma dúvida por aqui, não? Então, a gente mergulha aí já no mundo das licenças ambientais, né, sobre o que é, né, a licença ambiental. Tem muita... A gente nessa área, né, a gente tem muita questão que virou mito, né, e a gente precisa fazer esse trabalho, né, de desmistificar e tal. Então, um dos mitos que existem é que a licença ambiental é uma coisa que o órgão ambiental ou diz sim ou diz não, né? E para muitas pessoas, né, tem muitas pessoas que acham que o órgão ambiental só diz sim, né, porque nunca ninguém vê, não sai nas notícias quando uma licença é negada. Então, eu já fui em muita audiência pública que o pessoal revoltava assim, mas a gente já sabe que vocês vão dizer sim, então por que vocês estão fazendo audiência pública? Já sabe que vocês vão dar licença? Essa é um mito, né? Uma sociedade tem essa impressão, né? Logicamente que a maior parte dos requerimentos são concedidos, mas o ato de conceder uma licença ambiental não é só o dizer sim ou não. Ele é um ato vinculado, né, que a gente chama, a administração pública não pode negar uma licença ambiental se o empreendedor, né, se o particular, se ele estiver cumprindo todos os requisitos legais, né? Então, não cabe aqui o licenciador, né, o analista ambiental, o diretor de licenciamento, simplesmente porque acha que esse bairro aqui já está muito poluído, eu não vou mais dar licença para ninguém, botar nenhuma indústria aqui. Não rola, não pode ser assim. Existem as regras, o empreendedor ele tem que cumprir os parâmetros, né, de emissão de poluentes,
de lançamento de efluentes líquidos. Então, ele tendo cumprido todos esses pré-requisitos, né, o órgão ambiental passa a ter que dar aquela licença. Então, por isso que a gente chama de um ato vinculado, né? É um ato que goza de legitimidade, a presunção de legitimidade, né? Tem fé pública, uma vez que você tem uma licença assinada por alguém que tenha o vínculo, né, com a administração pública, então ele presume-se verdadeiro. É um ato também que goza de autoexecutoriedade, uma vez que você tem a licença na mão e ela está assinada, você pode exercer sua atividade. Muita gente pergunta, mas não tem que fazer a publicação? Então, aí está explicado. Tem que fazer a publicação, mas você não precisa esperar a publicação para exercer sua atividade. Isso gera muita dúvida, às vezes até mesmo dentro de órgão ambiental. É porque muitos órgãos ambientais, na verdade, só concedem a licença depois que está publicada. Tá? Mas, na prática, se você pegar... você pode ter um município aí que entrega a licença e depois te dá um prazo para publicar, isso não tem nada de errado, né? A licença ambiental também tem a característica de ser um ato precário no sentido de que ele pode ser revogado a qualquer momento, tem prazo de validade, né? Isso é um item que a gente vai estudar no decreto 46.890, porque mexe um pouco com essa questão, e pode ser suspensa a qualquer momento pelo órgão concedente, e é importante dizer também, é uma coisa que as pessoas nem todos sabem, mesmo que seja por um fator externo ao empreendedor, né? O empreendedor pode ter uma licença suspensa, mesmo que ele não tenha feito nada de errado. Tá? Mas, professor, como é que pode acontecer isso? Isso vai depender de um efeito climático, de uma condição, como é que se diz, externa, do tipo um deslizamento de terra, qualquer situação externa que possa mudar as condições dentro das quais aquela licença for concedida, pode sim ensejar a suspensão de uma licença, né? Então, o cara está ali trabalhando direitinho, mas de repente alguma coisa aconteceu no ambiente e aquele poluente que ele está lançando passa a ser além daquilo que aquela população ali é capaz de suportar. Isso pode, né? É bem difícil, isso é bem raro, mas isso exemplifica essa questão da precariedade da licença ambiental, né? E também é um ato que decorre do exercício do poder de polícia da administração pública, quer dizer, a administração pública, com base no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ela pode sim estabelecer limites, né, aos direitos individuais, inclusive ao direito de empreendimento. Isso é o que se chama do poder de polícia. Logicamente que dentro das regras vigentes, dentro das leis, né? Bom, e quais são os objetivos principais do licenciamento ambiental, né? Um dos primeiros objetivos é analisar a adequação da localização proposta para a instalação da atividade. E aí, por isso que eu falo, às vezes, né, e já falei aqui, que a gente dá muito valor ao licenciamento ambiental e esquece dos outros instrumentos. Existe um instrumento previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, que é o zoneamento econômico ecológico, né? Em tese, se isso estivesse funcionando, o procedimento do licenciamento ambiental, falando aqui estrito sensu, ele não precisaria nem analisar isso aí, porque se o empreendedor já sabe o que ele pode fazer e aonde, ele já chegaria com essa etapa superada no licenciamento ambiental. Era só fazer uma conferência. Você está aqui e aqui pode. Então, isso não precisaria ser um objetivo do licenciamento se isso estivesse sendo realizado por um instrumento de zoneamento econômico ecológico eficiente e funcionando, né? Nós não temos isso aqui no estado do Rio, né? Temos aí um produto quase pronto, mas que acabou não acontecendo, e realmente também não acontece na maior parte dos estados. Eu particularmente, eu até acho que isso não é uma coisa que deveria ser decidida só pelo órgão ambiental. Eu acho isso uma crueldade com o órgão ambiental, porque a alternativa locacional ela envolve muitas outras coisas além de meio ambiente, mas no final das contas cai na mão do
do analista ambiental. Só para dar um exemplo aqui, né, assim, eu acho que quando a gente tem exemplos muito próximos e que a gente pode aproveitar, não é sempre que a gente se envolve com audiências públicas, né? Mas essa do autódromo, por exemplo, tem uma questão que, assim, ela beira a surrealidade, né? Você querer exigir alternativa locacional do empreendimento que só pode ser ali porque ali foi o terreno que deram, entendeu? Eu vou deixar bem claro que eu sou totalmente contra o local que foi escolhido para fazer o autódromo pelas questões florestais e tal, e que já são muito nítidas e provavelmente vai ser negado por causa disso. Não quero que ninguém pense que eu estou aqui defendendo o empreendimento. Mas como é que você analisa, por exemplo, uma alternativa locacional de um porto, né? Agora eu estou falando de um outro empreendimento já mais antigo, Terminal Ponta Negra, lá em Maricá, que ele foi escolhido num local que tem umas características de profundidade que só tem ali ou no Nordeste brasileiro. Aí o cara fala assim, então vai para o Nordeste. Não, no Nordeste não precisa, porque lá já tem. Então, você não essa questão de escolher um local para o empreendimento, né, principalmente esses de significativo impacto, tem uma série de questões envolvidas que vão além da questão ambiental. Só que cai no colo do pobre do analista ambiental. E isso eu vejo isso como uma questão muito mal resolvida na nossa legislação. Mas sim, hoje é um objetivo do licenciamento ambiental analisar alternativas tecnológicas e locacionais. Tecnológica não tem o que questionar, acho que isso é razoável. Mas a alternativa locacional enfim... Só para te dar um exemplo, Marcos, em determinada situação no município, eu fui fazer uma vistoria como superintendente e aí me pediram uma ajuda, né? Uma empresa de médio porte para grande porte ia se instalar no local e essa empresa estava em APP, né? Em beira de rio, né? E para o pessoal aí que depois você vai falar mais sobre isso, né? Mas a maioria já conhece o termo. E o que aconteceu? Eles me pediram uma alternativa e parece que os terrenos vizinhos estavam pedindo assim fortunas absurdas para a empresa poder se instalar. E o grande problema é que, se por acaso ele tinha que respeitar a área de preservação permanente, né? E ele ia perder ali mais ou menos 1/3 da fábrica nessa situação. E aí eu simplesmente fiz a seguinte colocação: não seria mais fácil você mudar o projeto e fazer ela longitudinalmente? Que aí você não teria esse problema. Aí o empreendedor, o representante do empreendedor falou, e sabe que é verdade? É muito melhor mudar um projeto do que mudar um empreendimento ou ter que procurar uma alternativa locacional, né? Não teria problema desde que ele mudasse o layout, né? O layout da empresa dele. Quer dizer, eu só lembrei disso aqui, que foi uma coisa que chegou a ter até engraçada. Era uma coisa boba, entendeu? Só pensar em mudar o layout. Ele mudava um projeto, mas, em compensação, não precisava mudar a localização do empreendimento. É isso aí. Eu vou dar uma corridinha aqui, porque esse tema que a gente vai entrar também ainda hoje sobre a questão das competências, ele também é bastante denso, né? Não sei nem se... Só uma pergunta rápida, Marcos, claro. Desculpa. Sobre o zoneamento ecológico-econômico, né? Na época eu trabalhava na empresa de consultoria que fez esse estudo para o INEA. E hoje eu trabalho em uma consultoria de licenciamento ambiental, né? Então, sabendo desse estudo, geralmente eu levo isso para os analistas, né? Para a gente fazer a análise de alternativa, para a gente, enfim, considerar isso nos nossos estudos, né? Nos nossos EIAs. Mas aí eu fico na dúvida, né? Porque eu não sei mais como é que está o andamento. Você conseguiria me falar como que se está esse zoneamento dentro do INEA, assim, hoje? Eu sei que, assim, aconteceu do João Batista falecer, né, de tudo isso acontecer no final do encerramento do projeto, mas hoje a gente tem uma garantia ainda desse estudo de continuidade ou não? Eu consigo...
consigo considerá-lo nos estudos que eu estou fazendo? Você sabe me dizer o andamento disso? Porque é um estudo que deu muito trabalho, é um estudo super completo, né? A gente viajou pelo estado do Rio de Janeiro inteiro, assim, a gente super abraçou o projeto, e eu fico com pena, quando eu mudei de empresa e eu via que a empresa atual que eu trabalho não utilizava, eu falei, não, a gente precisa utilizar esse estudo, né? Por mais que ele não tenha sido, ele está publicado de certa forma na internet, mas ele precisa ser de conhecimento público, né? De fato, não simplesmente existir um site, né? E aí eu sempre fico nessa dúvida, assim, até que ponto a gente pode utilizar de fato esse estudo, sabe? Quem está falando? Luísa. Oi, Luísa. Poxa, você trabalhou com o nosso amigo João Batista? Sim, tive o prazer de trabalhar com ele. Eu fiz algumas apresentações, o Becker também, né, do zoneamento, mais especificamente na Firjan, lá em Petrópolis, acho que 3 Eu tive lá, se eu não me engano, você era o secretário na época, né, ou não? Eu era o presidente do INEA. Ah, era o presidente? Eu estive nesse encontro da reunião. O Becker também esteve lá. Olha só, até onde eu sei, né, o trabalho está assim, praticamente pronto, mas ninguém pegou isso para fazer, entendeu? E pelo que eu sei, essa administração também não pegou isso para fazer. Agora, o que precisava para isso acontecer? Na verdade, para isso acontecer, já que os estudos foram feitos, né, os mapeamentos foram feitos, precisava acontecer, e aí eu sou obrigado a fazer uma crítica, era, num instrumento novo de licenciamento ambiental, isso ser aceito como parte da análise, né? Se nesse decreto que a gente vai analisar, do qual eu esperava muito mais, para ser sincero, viesse lá, olha, a parte de análise locacional do licenciamento vai ser feita com base no zoneamento econômico-ecológico, alguma coisa nesse sentido, né? Isso obrigaria o que quer que seja que está faltando para terminar a acontecer, e a gente estaria dando um avanço assim, do ponto de vista de qualidade, de celeridade, de transparência enorme no estado do Rio com relação à maior parte dos outros estados, porque a maioria também... E até de refinamento também, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, a empresa que eu tô, ela pode utilizar o zoneamento e ela pode até complementar e informar isso para o órgão, sabe? E botar em uma escala de 1 para 25 mil, sei lá, claro. Que hoje eu acho que é 1 para 250, 1 para 100 mil. Então, ela pode, né? O Estado ele poderia pegar essa ferramenta, né? Botar isso no TR e pedir algo detalhado e ter esse retorno mais refinado. Né? Existe um trabalho que não parou de georreferenciamento, né? Que você deve conhecer o Gabriel Lardosa. Sim, trabalhei com ele, que eu fui estagiária do INEA também. Pois é. Então, assim, no INEA, no órgão estadual, e a maior parte dos órgãos públicos não é diferente, né? Tem aquelas pessoas que ficam, né, e carregam né, com maior esforço aqueles projetos que, vamos dizer assim, são projetos do bem. Mas se a gestão não pegar e der aquele peso para aquele negócio, aí não vai, entendeu? Então, é um caso típico. Assim, o que pode ir sendo feito do ponto de vista de georreferenciamento, eu sei que eles fazem. Outro dia eles estavam fazendo o georreferenciamento das faixas marginais de proteção de rio e tal. Então, assim, existe uma evolução. Agora, uma oportunidade de ouro que seria pegar um sistema novo de licenciamento ambiental e incorporar uma fase do licenciamento, né, a análise do zoneamento, isso não foi feito. Então, no meu modo de ver, é o problema da descontinuidade das políticas públicas, né? Mas, enfim, aí a gente entra num outro debate aqui. Foi bem lembrado aí a sua experiência. E essa questão das alternativas locacionais também é sempre um tema complexo, assim, porque o que normalmente acontece é que as construtoras, elas não têm alternativa, né? Elas têm uma opção. Elas elas conseguiram. Exatamente. Então, envolve uma série de... Assim, às vezes recebe, mas normalmente tem essa confusão. Então, uma das coisas seria... ter alguma lei, alguma garantia, eu não sei, de que realmente esse estudo de alternativa ele seja algo como você colocou, né? Que era até uma pergunta minha, se isso realmente fica
desculpa o termo, mas que fica no colo do órgão ambiental, né? E acaba que fica mesmo, né? Porque como o próprio nome fala, é uma alternativa. Então, várias instituições devem participar, né? E é uma fragilidade muito grande mesmo, que assim, dentro da consultoria eu consigo identificar, entendeu? Luísa, já é um dos meus projetos fazer um evento, um debate, alguma coisa especificamente sobre alternativas locacionais no licenciamento ambiental. Ainda vou fazer isso aí. Então você legal. Vou ficar atenta aí fica atenta aí, que uma hora eu vou chegar lá. Esse é um tema que assim, ótimo. Histórias aí de discussões com o Ministério Público, que assim tem muita coisa para embasar um debate desse aí. Tá joia, obrigada. Nada. Bom, base legal do licenciamento ambiental, a principal, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, a gente falou aqui, são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. O licenciamento é a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Vocês veem aqui que aparece em 4º lugar. Não que a ordem seja um fator aqui, mas é só para reforçar. Eu, num debate outro dia sobre a lei geral, eu sempre falo isso, assim, né? Gente, vocês esquecem que tem outros instrumentos. Então você tem lá criação de normas, você tem lá zoneamento, tem uma série de instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, né? E o licenciamento é apenas um deles, mas esse está aqui, vamos dizer, o marco legal desde 1981, embora, né, alguns estados em 1981 já estavam fazendo licenciamento, né? Mas está aí a referência. Bom, o licenciamento ambiental, como ele foi concebido lá atrás, né? E aí, mais uma vez, eu recomendo a entrevista da doutora Vitória Braille, porque ela, com algumas outras pessoas, foram aos Estados Unidos para aprender a fazer licenciamento. E o modelo trifásico de licenciamento ambiental que a gente adota aqui é importado dos Estados Unidos, e especificamente desse trabalho, que foi um convênio de uma entidade internacional que eu não sei qual era, que levou alguns técnicos aqui do estado do Rio para fazer estágio lá nos Estados Unidos e entender como é que eles faziam. Então, esse licenciamento ambiental trifásico, né, que hoje já está mais do que caduco, ele ainda é, né, a base legal que a gente tem nas regras federais, né? Por isso que existe essa insistência, né, da questão do projeto de lei geral para dar mais segurança jurídica, uma vez que todas essas outras licenças que os estados criaram, inclusive aqui no estado do Rio, e essas todas que a gente vai ver, esses novos instrumentos que o decreto 46.890 criou, eles são sempre passíveis de questionamento judicial, porque pode aparecer algum juiz maluco e dizer assim, não, isso não existe LPI, né? Não existe LAC, né? Então, daí a urgência, né, e a pressão que se está fazendo aí para que saia logo essa lei geral do licenciamento, né, por conta dessa questão de insegurança jurídica. Mas hoje o licenciamento ambiental no Brasil ele está baseado nesse conceito das 3 fases, né? A licença prévia, que ela avalia justamente a localização, né, e o conceito, né, do empreendimento dentro da viabilidade ambiental daquele conceito, sem entrar nos detalhes da mitigação, né, dos outros instrumentos de controle de poluentes e tal. Essa licença prévia ela não entra nesse detalhe, até porque o empreendedor ele não precisa já entrar com um projeto executivo detalhado, né? Mas ela serve principalmente hoje, na prática, para que os empreendedores possam já sair e buscar financiamento, né? Uma vez que os bancos exigem algum tipo de sinalização de que aquilo que ele está propondo e aquilo que ele está pedindo financiamento, né, vai vingar, né? Então, hoje a licença prévia ela resiste muito por causa disso. Eu posso, né, compartilhar com vocês que nesse debate todo que houve dentro do INEA para elaboração desse decreto que a gente vai estudar, houve uma tentativa de acabar com a licença prévia, e que só não aconteceu porque as próprias empresas, né, entendem como importante a licença prévia para efeito de, às vezes, até comercial. Às vezes é o cidadão, o empreendedor que compra aquele terreno
prepara, vamos dizer assim, todo esse planejamento e tal, e com a licença prévia, depois ele quer vender o terreno, mas já vende com um valor agregado ali e tal, enfim. Mas a licença prévia, né, para vocês entenderem, ela não dá direito a fazer nenhuma intervenção no local da atividade. Ela é só mesmo, ela aprova a localização, ou seja, esse local aqui está adequado para você fazer isso, né, para esse tipo de atividade, mas isso enseja apenas o início de uma segunda etapa do licenciamento, que é da licença de instalação, e aí sim o empreendedor vai ter que trazer as plantas, os projetos executivos, as medidas mitigadoras. Então, se aquela atividade pressupõe um impacto de poluentes, né, então vai ter que dizer de que forma ele vai mitigar, qual tipo de filtro que vai usar, né, tem toda já um nível de detalhamento muito maior que de licença prévia. A licença de instalação concedida, o empreendedor já pode iniciar, né, as suas obras de engenharia civil, a preparação do terreno, supressão de vegetação. Quando necessário, vai ter um instrumento de autorização de supressão também concedido durante essa fase de instalação, né? E uma vez essa instalação realizada, ele se apresenta de novo para o órgão ambiental para pedir a licença de operação. O órgão ambiental vai avaliar se tudo aquilo que estava nas plantas, né, nos projetos, foi efetivamente implantado da forma como foi orientado. Em muitos casos, existe aí um momento de pré-operação, né, que ele não está explicitado aí nas fases do licenciamento, mas dependendo da atividade, vai ter um momento de pré-operação, onde ele vai testar, né, esse equipamento todo, até porque o próprio órgão ambiental, às vezes, ele não tem como dizer que está tudo ok, que está tudo funcionando, se ele não efetivamente vê a coisa funcionar, ver se não vai sair fumacinha de onde não é para sair fumacinha, ver se não vai sair líquido roxo da onde é para sair água limpa, né, e essas coisas todas. Então, é importante dizer que em determinadas situações você vai ter aí uma pré-operação que faz parte da licença de instalação, né? Conceitualmente vai nessa fase aí. E aí, passada toda essa etapa, né, e quando for o caso de licença, a pré-operação lá confirmada, deu tudo certo, aí o empreendedor vai requerer a licença de operação, né, que aí já são alguns detalhes a mais, né, que vão ser apresentados para que essa licença seja concedida, mas basicamente, se ele fez tudo certinho até ali, né, Becker, dificilmente vai ter alguma coisa que vai emperrar na licença de operação, tá? Então, isso, muito rapidamente, é o procedimento trifásico, que é o que rege hoje o nosso sistema, tá? Fiquemos atentos aí à Lei Geral do Licenciamento, mas eu posso dizer com quase 99% de certeza que a gente não vai fugir muito disso. O que vai aparecer aí, basicamente, é a incorporação de uma série de coisas que muitos estados já adotaram. Tá? Falar um pouquinho sobre licenciamento ambiental de atividade de significativo impacto, né, que é o EIA-RIMA. Hoje, a gente tem essa exigência desse estudo prévio de impacto ambiental. Ela está gravada lá na Constituição Federal, né, no artigo 225, o parágrafo 1º, inciso 4º, exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. O que então é esse significativa degradação do meio ambiente? Infelizmente, isso aí não foi explicado, não tem legislação dizendo o que é, né? E isso aí é muito comum. A gente, aqui no Brasil, essas leis que dizem algumas coisas que não dizem nada e deixa todo mundo uma bananosa enorme, só gerando trabalho para os advogados, né? E aí isso, pelo menos, para não dizer que não serve para nada, né, Becker? Serve para dar trabalho para o advogado. Bom, mas obviamente que houve uma solução proposta para isso, e essa solução foi a resolução do CONAMA 01, que traz lá um elenco de atividades, né,
que seriam caracterizadas como as chamadas de significativo impacto ambiental e, dessa forma, das quais se exigem o EIA-RIMA, né? Eu não vou colocar os itens todos aqui, mas só para levantar uma polêmica que existe, né, no direito ambiental, que é essa questão de se essa listagem ela é exemplificativa ou se ela é... Caramba, agora fugiu o termo do sem ser exemplificativa, é determinante ou alguma coisa assim. O que eu estou querendo dizer? Se vocês veem aí no artigo 2º da Resolução CONAMA 01, diz lá, dependerá de elaboração de EIA-RIMA, licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como... Quando a gente... Não sei se tem alguém aí que é do direito ou que fez direito, mas tipo assim, no direito, introdução ao direito número 1, a gente aprende que quando está escrito tais como, o que vem a seguir é uma lista exemplificativa, ou seja, ela não é enumerativa. Agora eu me lembrei do outro. É só para dizer, tipo isso aqui precisa de EIA-RIMA, né? Em tese, com base no que a gente aprende no direito, outras atividades, né, poderiam entrar aqui sem precisar ser relacionadas numa outra lei. Mas existe um debate aí, e às vezes, quando se tenta incluir outros itens aí a jurisprudência vai dizer que não pode, porque só vale aqueles que estão na resolução CONAMA, mas, enfim, isso é um debate que eu estou só levantando aqui, porque pode ser que vocês venham se deparar com isso. Mas a Lei Geral do Licenciamento pretende resolver isso de alguma outra forma, que talvez, inclusive, seja deixar com que os estados definam o que vai ser exigível de EIA-RIMA ou não, enfim, tá para ver o que vai acontecer. O fato é que hoje o que define o que precisa de EIA-RIMA é a Resolução CONAMA 01, e a maior parte dos estados, inclusive o estado do Rio, regulamentou isso aí de forma que mantivessem esses itens, alguns ou outros itens um pouco diferentes, mas seguindo essa linha da CONAMA 01. Tá? Bom, o EIA-RIMA, né, ele é feito por equipe multidisciplinar habilitada, não dependente direto ou indiretamente do proponente do projeto. Isso também é uma coisa que já foi superada, que no momento aí no passado havia um questionamento de que não podia ser, a equipe não podia ser contratada pelo empreendedor, tinha que ser o próprio órgão ambiental, né? Assim, obviamente isso caiu por terra, tá? Mas todas as custas, todas as despesas desse estudo correm por conta do empreendedor, inclusive as despesas relacionadas com as audiências públicas, tá? Quem promove, quem banca isso tudo é o empreendedor. Aqui algumas regras básicas de audiência pública, tá? Que aí já é uma outra resolução do CONAMA, a resolução 9 de 87, inclusive essa questão da publicização da audiência pública, né? O aviso com uma antecedência definida, né? A abertura do prazo do mínimo 45 dias para a solicitação de audiência pública, tem uma série de prazos determinados justamente para garantir o quê? Que possa ser dado publicidade para a audiência pública para que as pessoas possam participar, que não possam depois questionar que não foi avisado. Então, tem várias regrinhas aí. O Estado do Rio tem regras específicas sobre isso, né? Tem o CONEMA tem uma resolução que traz isso no detalhe, uma resolução, inclusive, que agora, recentemente, foi alterada, né, pela resolução do CONEMA 89, absorvendo, né, a possibilidade da audiência pública por meio eletrônico, né, que é a audiência pública online, que, obviamente, todos, né, que são favoráveis aí ao meio ambiente, né, vamos dizer assim, à proteção do meio ambiente, concordam com a realização da audiência pública online. A questão que é debatida é quando essa audiência é exclusivamente audiência pública, né, sem a possibilidade da audiência pública presencial. Isso pelos mesmos motivos que hoje se debate se as escolas públicas devem dar aula online ou não, né? Aí tem todo esse questionamento
sobre as diferenças, né, o acesso igual à internet, enfim, né? Então, a audiência pública virtual ela veio para ficar, o que é uma coisa bastante razoável e desejável. O que está sendo questionado é justamente essa possibilidade do empreendimento, do licenciamento ter continuidade mesmo sem audiência pública presencial, só com a virtual, né? Isso já foi objeto aí de ações judiciais por conta dessa audiência do autódromo, enfim, acabou valendo aí um decreto, acabou que o governador fez um decreto dizendo que, no caso, durante a pandemia, que iria valer só audiência pública virtual, e isso ficou pacificado dessa forma, tá? Inclusive, eu particularmente acho meio esquisito que numa lei, né, numa resolução, um decreto, faça referência a uma pandemia em especial, né? Eu imaginaria que o razoável seria que, em caso de pandemia, né, vão ser permitidas as audiências públicas exclusivamente por meio eletrônico. Do jeito que colocaram, se amanhã tiver uma pandemia de um outro vírus, essa resolução já não vale para permitir audiência pública virtual, enfim. São essas coisinhas aí que eu não sei da cabeça de quem que sai, mas é isso que tá valendo, tá? Então, audiência pública... Uma dúvida do SECA, desculpa, da SECA. Quem são os participantes? Todos são integrantes do INEA? Então, Luísa, eu já fui membro do SECA. Não, o SECA cabe uma aula inteira para falar sobre o SECA, que é a Comissão Estadual de Controle Ambiental, que é um órgão assim importantíssimo na história da gestão ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Lá atrás, quando foi criado o primeiro sistema de licenciamento ambiental, e quando foi criada a FEMA, quando criaram esse pacotão de controle ambiental no Estado do Rio, em 1975, quem era o órgão que exercia o poder de polícia ambiental era a SECA, tá? As multas eram aplicadas pela SECA, todas as licenças eram concedidas pela SECA, e a FEMA era apenas um órgão técnico de apoio à SECA. Então, os analistas ambientais, os estudos, tudo era feito pela FEMA, mas a SECA era quem tinha caneta, tá? E a SECA sempre foi um órgão colegiado com participação de universidades, de outros órgãos do poder público estadual, setores da sociedade civil, né, em determinados momentos, e, enfim, e ela foi mudando e perdendo poder ao longo do tempo, né? Hoje, nesse governo novo, a SECA perdeu uma qualidade que tinha de paridade, né, entre governo e restante. Eu não vou falar sociedade civil, porque tinham também setores que não é nem governo nem sociedade civil, mas, enfim, existia uma paridade um pouquinho mais favorável, vamos dizer assim, a uma participação democrática, e na atual gestão, né, do governo estadual, fizeram uma mudança da SECA e aumentando o controle governamental sobre a SECA, tá? Eu não sei te dizer hoje quem exatamente participa, mas eu sei que o INEA participa com 2 ou 3 pessoas, o presidente da SECA é o secretário de Meio Ambiente, aí você tem um membro da Procuradoria do Estado, tem vários setores do governo estadual, e, enfim, diminuíram bastante a participação. Tem um número menor de participantes hoje na SECA, mas eu não sei te dizer exatamente como é que ficou, não, tá? A gente pode levantar isso para eu trazer na próxima aula aí e te digo. Eu sei que isso foi objeto de ação judicial, inclusive, não sei se vocês acompanharam isso no detalhe, mas antes às vésperas da audiência pública do autódromo, um juiz de uma comarca dessas aí do estado anulou a audiência com base na inexistência da SECA, né? Enfim,
foi toda uma questão jurídica aí que depois a gente pode se aprofundar mais. Mas resolve a tua dúvida por enquanto, Luísa? Sim, vou dar uma pesquisada também. Tá. Leon, obrigada. Lembra que na próxima aula a gente fala sobre isso, mas o que eu posso dizer com certeza é isso. A SECA é um colegiado que tinha um papel bem legal, assim, eu acho bem razoável como né, um colegiado emitindo licença. Hoje a SECA ainda emite licenças. Então essas licenças de significativo impacto ambiental, elas são concedidas pela SECA, com base nos pareceres técnicos do INEA, mas são só essas de significativo impacto. Tá Joia, obrigada. Bom, aí, gente, eu vou falar para vocês que esse tema não vale a pena eu entrar agora, porque a gente precisa de pelo menos aí uns 40 minutos, 1 hora para concluir, né? O tema de competência para licenciamento ambiental, né, Becker? Acho que você deve concordar comigo. É um tema bem denso e eu não vou conseguir fazer ele rapidinho, nem quero fazer, porque geralmente é um dos temas que as pessoas mais sentem dúvida e, enfim, e que gera muito questionamento, né? Tem questionamento e tal, e eu não acho que eu não devo entrar nele agora. Eu vou deixar aí um restinho de aula para vocês tirarem dúvida, a gente debater qualquer coisa, mas eu vou tomar a próxima aula, eu começo daqui e depois, ao longo do tempo, a gente ajusta. E se por acaso, eu sempre falo isso, eu não tenho pressa nenhuma e nenhum compromisso com esse limite de horas. Se a gente precisar depois no final fazer uma aulinha a mais ou meia aulinha a mais, a gente faz, não tem problema nenhum, tá? Mas esse tema aí eu não quero atropelar por cima dele não, porque ele é muito importante. Se vocês concordarem comigo, a gente combina assim. Eu retomo a próxima aula daqui. Pode ser? Pode. Tá. Com relação... Tranquilo. Com relação à aula de hoje, alguma questão que vocês possam ter ficado em dúvida? Marcos, você vai pegar algum Tem material? gente aqui que não está no grupo de WhatsApp? Eu acho que tem. Eu acho que a Érica não foi para o grupo de WhatsApp. A Érica está aqui ainda? Depois, se algum de vocês não estiver no nosso grupo, me fala, porque fica mais fácil eu passar esse material aí para vocês por lá. Às vezes é uma legislação que eu passo para ajudar vocês na compreensão da matéria e aí fica mais fácil.